Olá pessoal, bom dia, paz e prosperidade para todos vocês. Pessoal, eu quero aqui agradecer a você que está comigo no início dessa jornada que está começando e dizer para você que é um prazer ter você aqui comigo, beleza? O motivo de eu estar compartilhando esses vídeos com você é justamente eu estar participando de um curso chamado Mestrado da Vida, juntamente com o pastor, escritor muito conhecido, que vocês todos já sabem quem é, pastor Tiago Brunet. E para mim está sendo muito prazeroso, tá? Estar aprendendo juntamente com ele. E o tema que eu escolhi para a gente poder estar falando hoje é medos. Medos, como vencer nossos medos. E muitas vezes a gente se para perguntando, né, o que fazer para poder vencer os meus medos. E superar os medos. Não é fácil superar medos. A frase do dia eu escolhi para você é: supere seus medos, viva seu propósito. Você já parou para pensar quantas pessoas têm deixado de viver o seu propósito porque deixou o medo tomar conta da sua vida? Eu vou dizer para você que neste exato momento eu estou aqui um pouco com medo, porque é o primeiro vídeo de uma série que eu estarei lançando para vocês em rede social. Então, de certa forma, eu fiquei um tanto quanto temeroso em relação a esse projeto, em relação a tudo isso. Entretanto, eu não permiti que esse medo me paralisasse. E por isso eu estou gravando o primeiro, eu acredito que o primeiro de muitos que virão por aí. Tá joia? Vamos lá! O medo é uma das coisas que mais desorienta o ser humano. E ele sempre nos afasta do nosso propósito. Se você for parar para pensar, todas as pessoas que tiveram um propósito na vida, que têm um propósito na vida definido, porque todo mundo tem um propósito, entretanto, muita gente ainda não definiu, ainda não conseguiu encontrar o seu propósito. O medo, ele é o responsável por não deixar com que essa pessoa realize ou execute o seu propósito. E é justamente sobre isso que nós queremos falar nessa manhã com você. Para começar, eu quero definir para você o que é medo, porque muita gente fala assim: é medo do quê? Medo de sombra? Medo do escuro? O que é medo? O medo, à luz do dicionário, é o temor, é uma ansiedade irracional ou fundamentada. Medo é receio, é aquilo que você teme e que te gera ansiedade irracional ou fundamentada. O que quer dizer irracional ou fundamentada? Nós vamos falar mais na frente de medo real e medo irreal. O medo real é aquele que existe, na verdade ele existe. Entretanto, eu não posso deixar que ele me vença. E o medo irreal é aquele que que é irracional. Por exemplo, medo de assombração, medo da mula sem cabeça. É um medo irracional, é uma coisa quase que lógica, é uma mitologia, tá certo? Então, a definição de medo é temor, ansiedade irracional fundamentada. Eu quero falar para vocês sobre os tipos de medo, né, que eu consegui identificar, que estudando, né, a gente pode identificar. Um desses medos é o medo espiritual. E aí você vai dizer para mim assim: já vem o Robson falando de crente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque de certa forma todos nós, seres humanos, somos espiritualizados. Então se você, mas minha religião, eu não sou cristão, eu sou católico, eu sou espírita, mas você tem uma crença, você acredita em algo. E aquilo que você acredita é muito ligado com a sua espiritualidade. E aí, o medo espiritual é aquele medo que tem gente, eu já vi até pessoas falar: eu escuto vozes, eu ouço vozes, eu tenho medo da morte. O medo da morte, ele pode gerar um pânico enorme em você, que ele acaba sendo não um medo normal, um medo natural, mas um medo espiritual. Porque na verdade o seu medo não é o que vai acontecer com o seu corpo enquanto morto, mas sim o que vai acontecer com a sua alma quando você morrer. Você entendeu? Então é uma coisa tão complicada, né? A questão do medo é o medo espiritual. E eu vou te dizer uma coisa: para você tratar o medo espiritual somente com Deus, não existe outra forma de você tratar o medo espiritual se você não colocar Deus em primeiro lugar. O segundo tipo de medo é o medo emocional.
é aquele medo que você tem de entrar num relacionamento, é quando você está junto com uma pessoa, você tem pânico de estar com pessoas, é esse tipo de medo, o medo emocional, aquilo ligado diretamente às suas emoções. Ah, eu não consigo falar em público. Isso é medo emocional, isso é uma coisa da sua cabeça, é emocional. Ah, eu tenho medo de me relacionar com alguém, eu tenho medo de entrar num relacionamento amoroso, eu tenho medo de fazer, de ter relacionamento com pessoas, porque eu não confio em pessoas. Isso é um medo emocional. Outro tipo de medo é o medo comum. É aquele medo que quase todo mundo tem, né? Medo de altura, medo de alta velocidade. Eu vou citar aqui a minha esposa, e ela tem medo de correr demais no carro, no veículo. Ela tem medo de velocidade. Tem gente que tem medo de água, medo de barata, medo de rato. Então isso é muito normal, é um medo comum. A maioria das pessoas, principalmente mulheres, né, tem medo dos insetos, tem medo... Tem uns homens também que tem medo de inseto, hein, pessoal? Tem que tomar cuidado com esse negócio aí. Homem com medo de inseto, é bom dar uma olhada que não é só medo não, tá? Mas é um medo comum à maioria das pessoas. E um outro tipo que eu coloquei para vocês aqui são os medos reais e irreais. 84% dos medos, eles nunca vão acontecer na sua vida. Ah, por exemplo, eu tenho medo de altura. Medo de altura, tudo bem, mas e aí? O que acontece com medo de altura? É só não subir em altura. E 84% desses medos, eles nunca vão acontecer. Eu tenho medo, sei lá, de morrer queimado. Eu tenho medo... Você entendeu? Não vai acontecer. Muita coisa que você teme não vai acontecer na sua vida. Muita coisa que você teme não vai acontecer. E esses medos, reais ou irreais, eles bloqueiam as nossas decisões. Eles roubam a nossa fé e roubam a nossa paz. Você já reparou que aquela pessoa que tem muito medo, ela não tem paz, ela não tem sossego? E eu vou dizer para você muito mais. Uma pessoa que tem medo, ela não consegue prosperar, porque o medo não permite que ela prospere. E aí eu quero definir com você o significado de prosperidade, porque prosperidade muita gente acha que é ser rico, cheio de dinheiro. E na verdade, prosperidade é ser abundante em todas as áreas da sua vida. Você não precisa ter muito dinheiro, você tem que ter o suficiente, o bastante. Você não precisa ter o carro do ano, aquele carrão, você pode ter um carro razoável. Você não precisa ter a mulher mais linda, apesar que a minha é a mais linda do universo. Você não precisa ter a modelo para ser a sua namorada ou a sua companheira. Você está entendendo agora? Porque justamente os medos, eles roubam a nossa fé, roubam a nossa paz e ele não nos deixa prosperar. Então eu quero que você entenda que muitas das vezes nós não prosperamos em algumas áreas da nossa vida porque nós temos medo. Medo de investir. Medo de correr atrás, medo de arriscar uma nova carreira. Muita gente está estagnado na vida financeira porque tem medo de investir num outro nicho de negócio. Muita gente está estagnado no ministério porque tem medo de anunciar o evangelho para quem é cristão. Muita gente está estagnado na vida amorosa porque tem medo de chegar em outra pessoa, tem medo de conversar com pessoas. Então eu quero dizer para você que o medo ele te paralisa. O medo ele vai estagnar a sua vida. O medo ele vai deixar você vai deixar de prosperar se você continuar sentindo muitos medos. Um desafio para todos nós é conseguir identificar os nossos medos. Os medos eles nos impedem de alcançar a prosperidade. Nós só podemos mudar aquilo que nós conhecemos. Então, se você conhece os seus medos, se você sabe quais são os seus medos, você consegue tratá-los. A partir do momento que você enumera os seus medos, que você lista os seus medos, você consegue tratá-los. É muito interessante porque quando você vai no psicólogo, né? Eu não sei se alguém aqui já foi no psicólogo ou no psiquiatra, vai que alguém como eu tem que ir no psiquiatra. Se alguém já foi, a primeira coisa que ele vai fazer é conversar com você para tentar identificar qual é a raiz do seu problema através da sua fala. Primeira coisa é identificar, identifique o seu medo. Para você vencer o seu medo, você deve identificá-lo. Mas, Robson, como me libertar desse medo? É tão difícil, eu já orei, eu já fiz campanha, eu já conversei com um monte de psicólogo, eu já fui no psiquiatra, eu já tomei remédio controlado e eu não consegui me libertar desse medo. Primeiro passo, identifique, enumere, liste os seus medos. Segundo passo, ore por esses medos. E aí você vai dizer lá, vem o Robson de novo falando de Cristo. Não, eu estou dizendo para você que você tem que ter fé em alguma coisa. E se você tem fé em algo ou em alguém, ore ou reze, ou faça um pranto, um clamor por aquilo que você crê, para que aquele medo saia de você. Eu te oriento a pedir para Deus
a maior força do universo, para que ele te liberte desses medos. E a terceira coisa, compartilhe com alguém da sua confiança. Compartilhe com alguém. A partir do momento que você expõe os seus medos, você já está vencendo os seus medos. A partir do momento que você coloca para fora os seus medos, que você cria coragem e conta para alguém esses medos, você já está vencendo esses medos. E eu quero concluir, eu não quero ser enfadonho para você, com a sabedoria milenar. Todo mundo fala de sabedoria milenar e eu fui lá num princípio que eu acredito muito, que é a Bíblia Sagrada. E eu escolhi para você uma parte apenas de um verso da Bíblia, lá de Mateus 14, 27, que diz: não tenhais medo. Não tenhais medo. Essa fala é a fala do próprio Cristo dizendo para um dos seus discípulos, quando ele estava caminhando sobre o mar. E o discípulo falou: Senhor, se for você mesmo, manda eu ir ter com o Senhor aí, encontrar com o Senhor nas águas. E Jesus falou: então venha. E ele foi. E a Bíblia fala que quando ele percebeu que estava caminhando sobre as águas, ele olhou para o mar e ele teve medo. E a partir deste momento ele começou a se afundar. E ele pediu socorro para o Senhor. E o Senhor falou para ele: não tenhais medo. Não tenha medo. E eu estou dizendo para você nessa manhã, com toda a convicção, para que você deixe de ter medos. Os medos estão impedindo a sua vida de prosperar. E para concluir, eu quero convidar você, se você puder, tiver um tempinho, e você quiser fazer uma tarefa para você justamente identificar os seus medos, enumerar os seus medos, classificar os seus medos, e orar por eles e compartilhá-los com alguém de sua confiança. Eu quero convidar você a fazer isso nessa manhã. Caso você tenha vontade, fala: não, Robson, eu quero vencer o medo que eu tenho de dirigir. Eu quero vencer o medo que eu tenho de altura. Eu quero vencer o medo que eu tenho de falar em público. Eu quero vencer o medo que eu tenho de me relacionar com alguém. Então eu quero convidar você. Se você quiser participar disso, desse desafio, eu vou mandar para você um link para você ir lá numa página de questionário do Google, no Drive, e você vai lá e enumere lá os seus medos. Se você não quiser compartilhar comigo ou com ninguém, você cria na sua casa uma listinha, separa os seus medos em medos comuns, emocionais, espirituais, medos reais ou irreais. Você enumere esses medos, você ore por esses medos, não por eles, mas ore para que Deus venha quebrá-los na sua vida. E você compartilhe com alguém, com alguém, porque eu tenho certeza que a partir do momento que você compartilhar, que venceu o seu medo, muitas pessoas serão libertadas através do seu testemunho. Eu quero agradecer você pela atenção, que Deus venha abençoar a sua vida, paz e prosperidade.